Nesse vídeo aprenderemos como utilizar os diferentes tipos de infinitivo debatidos na aula anterior. Eu amo ensinar. Eu sou o sujeito, amo é o primeiro verbo, sendo conjugado pelo eu, e ensinar está no infinitivo. Ensinar está no infinitivo. Como é feito esse infinitivo no inglês? Pode ser feito com ing ou com to, de acordo com padrões de verbo. Para fazer isso, eu posso decorar. Existem verbos seguidos por to, seguidos por ing, que podem ser seguidos por ambos e que muda o sentido ou não. Ou eu posso tentar entender a regra que vai ser explicada nesse vídeo. Verbos seguidos por to são aqueles verbos cuja segunda ação depende da primeira. Por exemplo, eu decidi sair hoje à noite. Primeiro eu tomei a decisão e então eu saí. Logo eu vejo que o segundo verbo é dependente do primeiro. Ou eu tenho dinheiro, eu posso pagar para viajar para o exterior. Bom, primeiro eu tenho dinheiro, primeiro eu posso afford, pagar, para então viajar para o exterior. Então, quando tem esse caso, o to, ele atua como a ideia de para. Primeiro eu faço isso para então fazer aquilo. Nesses casos, nós precisamos nos atentar que deve ser utilizado o to no segundo verbo. Então, I decided to go out tonight. I can't afford to travel abroad. É preciso cumprir esse primeiro pré-requisito para que a ação ocorra. Agora, os verbos que não aceitam o to. O verbo que não aceita o to, ele não depende do primeiro verbo. Exemplo, I suggested going out tonight. Eu sugeri sair hoje à noite. A primeira e a segunda ação não dependem uma da outra. Ou, eu não aguento estudar até tarde. I can't stand studying until late. Novamente, não tem uma relação que estabeleça primeiro deve acontecer isso para então aquilo. Nesses casos, a gente usa o ing no segundo verbo. Agora, existem também verbos que aceitam tanto o to quanto o ing. E aí, como que eu vou decidir? Bom, existem os casos mais leves que a maioria diz, não altera o sentido, altera um pouquinho. Por exemplo, eu odeio estudar até tarde. I hate studying until late. Que também pode ser dito, I hate to study until late. Qual é a diferença? Quando você usa ing, pensa o ing é contínuo. Eu estou dando ênfase na ação, expressa continuidade. I hate studying until late. Provavelmente a pessoa está vivenciando aquilo, está tendo uma semana em que ela está estudando até tarde, ela está fazendo um comentário sobre isso. Agora, I hate to study until late. Eu estou dando ênfase na ideia de estudar até tarde, na teoria. Eu expresso a opinião ou ação possível. Ficaria mais claro se eu fosse falar, eu odiaria estudar até mais tarde. Eu estou só levantando o assunto. Nesses casos, a gente usa to. I would hate to study until late. E agora, quais verbos que têm alteração de sentido? Bom, nos verbos que têm alteração de sentido, tu lembra disso. O to dá a ideia de para. Acontece alguma coisa para então acontecer a segunda. O ing dá a ideia de continuidade. Então, eu parei para comprar pão e eu parei de comprar pão, porque me faz mal, porque eu estou evitando comer pão. Olha, o evitar comer pão é uma ideia de continuidade. O parar para comer pão é uma ideia de fazer uma coisa para então outra. Então fica fácil de ver que I stopped to buy bread. Eu estava dirigindo, estava caminhando, parei, comprei pão. I stopped buying bread. É um hábito contínuo. Parei de comer pão, não como mais. Então, se atentem a esses detalhes e fica tudo certo.